Olá, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 8/2/2026, agora são 18h38. Somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho, e hoje nós estamos aqui no Culto da Família, que ocorre todo domingo às 18 horas. O site da nossa igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de cultos e também um botãozinho ao vivo, que você pode participar aqui com a gente. Os nossos cultos são todos gravados e disponibilizados no YouTube, no canal Igreja de Interlagos. Estamos também no Facebook, no Instagram. Perguntas podem ser encaminhadas para o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Queria pedir para que você curta, comente, compartilhe e diga de onde você está nos assistindo. Aí o algoritmo do YouTube vai dar relevância para esse nosso canal. Peço que você se inscreva e também acione o sininho das notificações. Seja bem-vindo. Eu quero fazer uma breve oração, que a nossa preletora já vai entrar aqui. Fecha seus olhos. Pai querido, Pai eterno, Deus amado, o Senhor morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, Deus, venha nos abençoar, venha abençoar aqueles que estão assistindo pelo YouTube, livra-os de todo o mal, Pai. Peço agora que o Senhor abençoe a Eliette, a sua família, seu filho, sua nora, suas netas, e que nada de mal aconteça com ela. Senhor, restabelece a saúde da Eliette, Deus, e cuida para que ela nunca deixe de pregar a tua palavra conforme a tua vontade. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe no nome santo e soberano de Jesus. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia maravilhoso, esse domingo que nós passamos na presença do Senhor. Bom, eu quero falar hoje sobre o sinal de Jonas, porque nem tudo na Bíblia é tão óbvio como parece, porque Jesus, ele mesmo disse que ele falava por parábolas, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Lucas 11:30, que o Novo Testamento acaba se reportando a um personagem do Velho Testamento, que é Jonas, né? Jonas, vocês sabem, né? Aquele profeta fujão, né? Ele tem um livro pequeno na Bíblia, com apenas 4 capítulos, né? Mas em 2 Reis também tem uma menção dele. Então, em Lucas 11:30, fala assim: porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. Então, onde está a intersecção entre Jesus e Jonas, né? Aqui está Jesus, aqui está Jonas, e onde está alguma coisa que liga um com o outro, né? Então, irmãos, 2 Reis também fala de Jonas, que ele era filho de uma pessoa chamada Amitai, ou Amitai, e Jonas, a palavra Jonas em hebraico quer dizer pomba, né? E Amitai, que é o nome do pai dele, é verdade, né? Então, a gente costuma, né, verificar exatamente o que quer dizer algumas palavras, porque isso aí pode fazer parte do entendimento, né, da pregação. Então, Jonas é um livro que qualquer um pode ler, porque você demora 40 minutos, no máximo, lendo os 4 capítulos. Jonas tem 4 capítulos, né? Jonas, ele foi um profeta em Israel, ele foi convocado por Jeová. Eu não vou ler os 4 capítulos, tá, irmãos? Eu vou fazer um resuminho de 5 minutos. Então, o Jonas, ele foi convocado por Jeová para ir até Nínive, trazer uma palavra de arrependimento àquele povo, que não era judeu. Como não é judeu, a gente fala que é gentil, não é gentil com L, de bonzinho, é gentil com O, gentil, que quer dizer incircunciso,
né, que não faz parte do povo judeu, faz parte do povo gentil. E esse Nínive era uma cidade muito violenta, né, era uma cidade grande, era a capital dos assírios, né? Então, como os assírios eram conhecidos por ser um povo muito bravo, muito violento, eu acho que Jonas ficou meio em dúvida nisso, né? Como é que Jeová vai mandar ele pregar para incircuncisos, né? Então, talvez por amor ao próprio povo, ou por medo dos ninivitas, né? Jonas, na verdade, ele queria a destruição daquele povo, ele não queria pregar sobre Deus, nada disso, ele queria a destruição dos ninivitas. Então, como Jeová, ou eu vou chamar Jeová de Deus, tá? Porque é uma visão que eu quero dar mais prática, né? Então, por talvez medo ou amor aos judeus, Jonas queria a destruição dos ninivitas. E o que Jeová mandou ele fazer? Ir pregar o arrependimento dos ninivitas. Então, como Jonas ficou dividido naquela situação, ele resolveu não obedecer a Deus. Por quê? Todo judeu abomina os incircuncisos, né? Aquele povo, os assírios, eles não eram benditos de Jeová, né? Então, ou ele não entendeu bem a ordem, ou ficou confuso, ou ficou revoltado, só sei que Jonas não acatou a ordem, ele fugiu para Jope, e lá ele pegou um navio até Tarsis. Lá em Tarsis, durante a viagem, sobreveio uma grande tempestade, os marinheiros ficaram assustados, começaram a jogar todas as suas cargas preciosas no mar, e Jonas, curiosamente, ele estava dormindo no navio, com toda aquela bagunça, um navio para ser quase ido a pique, né, afundar, e Jonas estava dormindo lá no fundo do navio. Aí ele foi acordado pelos marinheiros que lançaram sortes, a sorte caiu sobre ele, eles falaram, é você que é o culpado, é o seu Deus aqui que está irado, e mandou essa tempestade. Jonas assumiu a culpa, né? E ele mesmo pediu para ser jogado no mar. E aí a tempestade acalmou. Quando ele foi jogado no mar, vocês viram que eu estou resumindo o resumo do resumo. Quando ele foi jogado no mar, veio um grande peixe, que ninguém sabe exatamente qual foi esse peixe, mas parece que foi um cachalote, né? O Jonas fez uma oração na barriga do peixe, e Jonas permaneceu dentro do ventre do peixe, dentro da barriga do peixe, por 3 dias e 3 noites. Aí ele foi vomitado numa praia. Parece história isso infantil, irmãos, mas se está na Bíblia, aconteceu. Não sei como, mas aconteceu. Aí, quando Jonas foi vomitado, ele viajou até Nínive de novo e pregou lá que ele recebeu a segunda ordem de Jeová, né? Ele tinha que ir, certo? Aí, a cidade de Nínive era uma cidade enorme. Para você ir de um ponto ao outro da cidade, se demorava 3 dias, tinha milhares de pessoas. E a Bíblia fala que Jonas viajou até lá, e depois de ele andar um dia na cidade, ele resolveu pregar de muito má vontade, né? Ele não teve boa vontade. Esse é o único versículo de Jonas que eu queria que o pastor lesse, que é Jonas 3, verso 4. Tá? Ele está lá pregando em Nínive, e ele falou uma única frase na pregação dele, né? Porque, na verdade, Jonas, ele não desejava pregar para a salvação dos assírios lá de Nínive, que era a capital da Síria. Ele queria mais que a cidade fosse destruída. Então, Jonas, em 3, verso 4, fala assim, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia. Lembra que eu falei que você demorava 3 dias para ir de uma ponta a outra da cidade? Ele andou um dia dentro da cidade e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa foi a pregação dele. Olha, daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se saco desde o maior até o menor.
Então, houve um mover tão grande de um arrependimento naquela cidade que eles se converteram a Deus, né? Então, o que Jonas fez? Ele pregou tão mal, tão pobremente foi a pregação dele, ele achou que Nínive ia ser destruída, ele achou que ninguém ia se converter, que ninguém ia se arrepender. Aí ele foi, subiu fora da cidade, num monte, numa montanha, e queria presenciar de camarote a destruição da cidade. Vocês veem como era esse profeta. E aí ele se sentou esperando a destruição, e não veio a destruição. E aí cresceu uma planta, que foi de Jeová que fez crescer uma planta, parece que foi uma aboboreira, qualquer coisa assim, mas cresceu uma planta e fez sombra em Jonas, ele querendo vislumbrar a destruição da cidade, que não teve. E aí, no outro dia, veio um verme, comeu essa planta, e Jonas ficou irado, ficou chateado. Como é que essa planta foi destruída, né? Aí Jeová questionou Jonas. Jeová falou assim: como é que você tem pena de uma planta e não tem pena de milhares de pessoas que estão aqui nessa cidade? Acabou o livro de Jonas, é isso, tá? Eu fiz um resuminho aqui de 5 minutos do livro de Jonas, é isso. Várias lições a gente pode tirar do livro de Jonas. Primeiro, a misericórdia de Deus, eu estou falando de um ponto de vista pragmático, eu não estou diferenciando aqui quem é esse Deus, tá? Então, a misericórdia desse Deus não depende de merecimento, certo? Porque ele tem misericórdia de Nínive. Segundo, Jonas foi desobediente, né? Ele não teve misericórdia dos ninivitas. Terceiro, Jonas tentou fugir de Deus e vimos que é impossível fugir de Deus, certo? Quinta coisa, eu quero falar sobre a tempestade. Veio então aquela tempestade. Muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, a gente enfrenta tempestades. Eu já fiz algumas pregações sobre isso, porque que nos sobrevêm lutas, né? Mas o que eu quero dizer é que sempre tem um porquê a tempestade, tá? Não necessariamente nós somos os culpados, ou somos os desobedientes, ou somos os pecadores, tá? Pode ser uma correção de rumo, pode ser várias outras razões, mas, no caso aqui, a tempestade foi... Todos os marinheiros daquele navio sofreram a tempestade, mas não eram eles o culpado era Jonas. Então, daí a gente entende que, às vezes, uma família sofre tempestade não por causa do crente, do que está indo, que está seguindo Jesus, mas às vezes a tempestade é devido a outra pessoa da família que está em desacordo com a vontade de Deus, e toda a família às vezes acaba sofrendo, né? Vocês sabem, várias famílias têm tempestades, e às vezes o pai, a mãe são cristãos e a família está turbulenta, mas Deus tem um porquê para tudo, certo? Outra coisa que essa história de Jonas nos ensina. Na crucificação de Cristo, haviam 2 bandidos, certo? Um de cada lado de Jesus. Um bom, né, que era o Ananias, e o outro bandido, que era o ruim. O bandido bom estava arrependido, ele adorou Jesus, mas mesmo assim ele foi crucificado, certo? Qual a moral da história? Muitas tempestades que estamos sofrendo agora, às vezes, são reflexo de coisas que a gente fez antes, entende? Como esse bandido, ele tinha roubado, não sei se ele tinha matado alguém, não sei por que ele foi crucificado. Mas mesmo ele se arrependendo, mesmo ele sendo de Jesus, o curso do castigo seguiu,
né? A vida é assim mesmo. Às vezes, a gente está tendo consequências agora de coisas, escolhas ruins que a gente fez, às vezes até na juventude, né? Mas, paciência, né? Outra coisa, irmãos, existia outra lição desse livro de Jonas. Existia um conflito entre a vontade de Jonas e a vontade de Deus, certo? E muitas vezes, nas nossas vidas, nas nossas decisões, tomamos decisões precipitadas ou decisões carnais que conflitam com a vontade de Deus, né? E isso pode nos levar a caminhos que não são os caminhos, não é a vontade de Deus, né? Porque a natureza humana ela é forte, irmãos. A natureza humana é forte, e tem pessoas que têm a natureza mais forte ainda, que a gente chama de gente muito teimosa, certo? E a natureza humana em si, ela sempre tende a nos afastar da vontade de Deus. Por quê? A nossa vontade não é orar, não é ler Bíblia, não é ajoelhar para orar pela igreja, não é ir na igreja, não é estar presente no culto. A nossa vontade é se divertir, é descansar, é bater papo com amigo. Essa é a nossa vontade. E muitas vezes a gente tem que nos disciplinar para estar dentro da vontade de Deus. Porque às vezes espontaneamente não vem essa vontade, tá? Porque às vezes a pessoa pensa, eu não tenho vontade de orar, ora assim mesmo. É o único jeito, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque sempre aparecem outras prioridades na nossa vida para a gente deixar as coisas de Deus, né? Então, voltando a Jonas, certo? Quem lê a história de Jonas, irmãos, fica assim, um pouco intrigado, dele ter sido engolido por um grande peixe, né? A gente tem algumas explicações, mas a Bíblia tem coisas que a gente tem que aceitar, né? E a gente sabe que ele ficou no peixe, ficou vivo dentro do peixe, no ventre do peixe, no estômago, no seio do peixe, e depois de 3 dias ele foi vomitado numa praia. Eu já vi pastor falando que deve ter sido em alguma praia de Nínive e ele já saiu pregando. Só que, em pesquisas que eu fiz, Nínive não tem praia. A praia mais perto de Nínive fica a 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros é como se fosse a distância de São Paulo a Brasília. Dá para ir a pé, mas demora alguns dias. E Jonas fez esse caminho, não sei se ele foi de camelo, de cavalo, se foi a pé, mas ele foi até Nínive, né? Porque a praia mais perto de Nínive é lá no Mediterrâneo, é na Síria, é lá no miolinho, não tem litoral, né? Então, Jonas obedeceu, certo? E em Mateus 12:40, queria que o pastor abrisse, Mateus 12:40, existe um enigma nesse versículo, irmãos. Mateus 12:40. Eu vou esperar o pastor ver para a gente ler juntos. Mateus 12:40. Isso. Fala assim: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Do ponto de vista literal, irmãos, 3 dias e 3 noites são 72 horas. Se Jesus estivesse falando da sua morte, que ele ficou lá sepultado, a gente tem que raciocinar assim: Jesus morreu na sexta-feira, que é a Sexta-feira Santa, que a gente comemora, né? Ele morreu às 17 horas. Se fosse 72 horas, ele deveria de ressuscitar às 17 horas da segunda-feira. Só que ele ressuscitou às 4 horas da manhã do domingo, para amanhecer domingo.
né? Então, não encaixa muito bem essa história, né? Então, se a gente for fazer as contas, dele sendo morto às 17 horas na terça-feira e ressuscitando às 4 da manhã de domingo, isso dá 35 horas e não 72, que seria para formar os 3 dias e as 3 noites, né? Então, alguns pesquisadores, teólogos, doutores, têm tentado explicar o que é 3 dias e 3 noites. Por exemplo, isso que eu vou falar agora, eu peguei no livro do pastor Olavo, e que ele está se referindo ao padre Vieira, que viveu de 1608 a 1697. O que o padre Vieira explicava? Tá? Ele falava que os discípulos iam se dispersar com a morte de Jesus, né? Que Jesus fala, né? Vos escandalizeis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Não precisa de abrir, pastor, só para dar referência, é Mateus 26, 31. Então, o que o pastor, o que o padre Vieira falava? Que como os discípulos iriam se dispersar, Jesus, por amor deles, resolveu ressuscitar antes do tempo. Ele resolveu não ficar na sepultura até segunda-feira à tarde. Essa é uma das explicações, irmãos. Tá? Então, o padre Vieira também, ele falou que os discípulos, eles ficaram trancados, né, numa sala, com medo. Aí Jesus, ele tinha mandado eles para Galiléia, mas ele se deteve lá em Jerusalém, né, por amor deles. E então ele resolveu ficar na Galiléia para animá-los, né? E quando tem aquela história que Maria Madalena anunciou aos discípulos que ela viu o Senhor, né? Logo em seguida, Jesus também aparece aos discípulos, né? Mesmo com as portas cerradas, e o pastor Olavo fala o seguinte, diante dessa situação de difícil explicação. O pastor Olavo, no livro Enigma do Princípio, ele fala assim, que Jesus ficou sepultado 35 horas, né? Que foi das 17 horas, que seria 5 da tarde, né? Até às 19 horas seria o primeiro dia. Isso dá 2 horas, irmãos. Das 19 até meia-noite, 5 horas, que dá 7 horas. Aí, mais 24 horas do sábado, né? E no terceiro dia, mais 4 horas, porque foi da meia-noite, né? Quando deu sábado, meia-noite, mais 4 horas. Então, 2 horas na sexta, mais 5 horas até meia-noite, dá 7, mais 4 horas no terceiro dia, que Jesus ressuscitou às 4 da manhã, dá 11, mais 24 horas do sábado, dá 35, né? Então, o que ainda o padre Vieira falava? Em Gênesis, verso 1, não precisa de abrir, pastor. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 3 e 4, quando Deus disse: haja luz e houve luz, e Deus fez a separação entre luz e as trevas, ele fala assim que a luz de Jesus foi tão intensa que essa luz do primeiro dia e a luz do terceiro dia formam um dia inteiro. Vocês veem, irmãos, que é muito esforço para explicar uma coisa que não é explicada desse jeito. Eu sempre falo que quando a coisa tem muita explicação é porque nenhuma é convincente. Por quê? Se Jesus ficou sepultado 35 horas, faltam 37 horas para se formar 72, para a gente falar que Jesus ficou 3 dias e 3 noites, que quase todo mundo fala que é o sinal de Jonas, que a gente já leu, né? Então,
como é difícil da gente analisar isso daí, eu queria que o pastor abrisse Marcos 4:33. Marcos 4:33. Aqui é uma passagem que vocês conhecem, que fala que Jesus dirigia-se às pessoas e mesmo aos discípulos por parábolas. E fala assim, sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Ele falava por parábolas e depois ele explicava aos discípulos, né? Então, muitas vezes na Bíblia as coisas não são tão óbvias, né? Então, como a gente explicar essa história do sinal de Jonas, né? O que eu posso dizer, irmãos, que Jesus e a própria Bíblia fala muito por similaridade. Por exemplo, fala assim como o relâmpago que nasce no Ocidente se mostra no Oriente para a vinda do Filho do Homem. Não vai ser bem assim. Né? Mas por que fala isso? Porque quer dizer que todo mundo vai ver a volta de Jesus. Há outro versículo que fala, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Vai ter barco, vai ter animal entrando em barco, em casalzinho, no navio, betumado. Não. Então, isso quer dizer que é só um paralelo. Outra coisa, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quer dizer que Jesus vai se transformar numa serpente? Não. Isso é só um paralelismo para as pessoas entenderem, né? Então, em Lucas 11:30, que eu queria que o pastor abrisse, olha, irmão, só para quem estiver anotando, esses 3 versículos que eu falei, é Lucas 17:24, que é do relâmpago, Lucas 17:26, que é o de Noé, e João 3:14, que é levantar a serpente. Mas eu queria ler com vocês Lucas 11:30. Então, Lucas 11:30 fala assim: portanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. Aqui não está mais falando de baleia, né? Está falando que Jonas foi sinal para os ninivitas. Então, quando Jesus estava falando do sinal de Jonas, que ele estava falando para os escribas e para os fariseus, porque os escribas e fariseus daquela época, irmãos, eles achavam que o Messias de Jeová viria só para Israel, e Israel ia subjugar os outros povos, e os gentios, né, os não-judeus, eram um povo maldito, era um povo que não estava na aliança. Os escribas e fariseus, eles tinham toda essa ideia. Tá? Agora eu queria que o pastor abrisse Mateus 12:38. Que a gente vai voltar de novo no sinal de Jonas, que o sinal de Jonas não é o fato de Jesus ficar 3 dias e 3 noites, que a gente viu que Jesus não ficou 3 dias e 3 noites. Jesus ficou sepultado 35 horas, ao invés de 72. Né? Então, quem falar que o sinal de Jonas é o sepultamento de Jesus está errado. O sinal de Jonas, aqui em Lucas, que a gente acabou de ler, Lucas 11:30, está falando que, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para essa geração. Porque o que Jonas foi para os ninivitas? Jonas foi um profeta dos gentios. Talvez nem Jeová sabia por que ele estava fazendo aquilo, mas foi um ensinamento para nós que Jesus pegou esse paralelismo, lembra da serpente, assim como Moisés levantou a serpente, um paralelismo para falar assim, olha, vocês viram que Jonas foi pregar para os não-judeus? Isso é sinal para mim, porque a minha glória não vai ser só para os judeus. Eu vou fazer dos 2 povos um só. Então, eu queria que o pastor abrisse em Mateus 12:38. Mateus 12:38 fala assim:
Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Lembra que os fariseus já estavam falando qual que era o sinal, né? Verso 40, Mateus 12, 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ah, mas você falou que não era esse o sinal, como é que está falando aqui que ia ficar 3 dias e 3 noites? Irmãos, aqui não está falando que Jesus ficou sepultado, porque Jesus estava na terra. Para Jesus estar na terra, ele já perdeu sua glória, né? Então, quando aqui está falando que esses 3 dias e 3 noites que Jesus vai ficar no seio da terra, aparentemente, Jesus está falando da sua vida nesse planeta, e não da sua morte dentro da barriga da baleia, né? Porque fala assim, Mateus 12, 41 fala assim, irmãos: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, a gente está vendo que a pregação de Jonas foi muito importante. Aí Jesus fala assim: e eis aqui quem é mais do que Jonas. Você dizer que o paralelismo de Jesus com Jonas é relativo à pregação aos não-judeus. É relativo ao propósito do arrependimento, né? Então, os fariseus e os inimigos de Jesus, os estranhos na fé, né? Eles precisavam de uma comparação. Por quê? A Bíblia, quando fala Jesus e Jonas, parece que é um enigma que existe, né? Então, como isso aqui, eu volto para o livro do pastor Olavo. Como a gente pode conceber essa história de 3 dias e 3 noites de Jesus, né? Então, Lucas 13, 32, Lucas 13, 32. Eu acho que está meio confuso, irmãos, mas daqui a pouco vocês conseguem visualizar melhor, tá? Então, Lucas 13, 32 fala assim: e respondeu-lhes: ide àquela raposa, eis que eu expulso o demônio e efetuo curas. Aqui é Jesus falando. Ele falou que ele expulsa demônios e efetua curas. Isso, quando que foi? Foi durante 3 anos. Só que Jesus não falou: eu expulso demônios e efetuo cura por 3 anos. O que ele falou? Hoje, amanhã e no terceiro dia. Então, irmãos, quando Jesus se refere à obra dele de 3 anos, ele fala que é 3 dias. Então, aquela história de Jonas falando, ou de Mateus, que a gente viu, falando que Jesus ia ficar no seio da terra 3 dias, aqui Jesus ficou na terra fazendo o seu ministério por 3 dias. Jesus mesmo falou: eu efetuo curas hoje, amanhã e no terceiro dia sou consumado. Jesus mesmo falou o que eram esses 3 dias. E em Lucas, aí mesmo, no verso seguinte, no 33, fala: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Então, o próprio Jesus, quando ele estava se referindo ao ministério dele, ele falava: olha, eu estou aqui na terra 3 dias. Estou expulsando demônios, e isso não foi quando ele estava sepultado, certo?
ou quando ele estava lá na tumba, né? Então, a gente sabe que o ministério de Jesus, irmãos, foi 3 anos. E aqui ele fala que foi 3 dias, né? Porque Jesus falava em parábolas, Jesus falava em enigmas. Eu acho que, como Pedro fala, né, segundo Pedro 3,8, que fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, acho que Jesus não se incomoda muito ficar contando dias, irmãos. Ele vive na eternidade agora, né? Então, também é cabível a explicação que a vida de Jesus teve 3 períodos, né? Teve o período do nascimento até os 30 anos, dos 30 anos até o seu ministério, e depois a época do suplício, na cruz, né? Da paixão de Cristo, quando ele morreu na cruz, e a sua ressurreição, né? Então, irmãos, quando eu queria até que o pastor abrisse novamente Mateus 12, 38, e agora vocês vão entender melhor, tá? Para a gente dar um fechamento melhor. Mateus 12, 38. Isso. Então, vou repetir o que eu já falei, tá? Então, alguns dos escribas e dos fariseus, que eram aqueles que achavam que só judeu ia ter comunhão com Deus, né? Tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Que sinal tu faz, né? Mas ele, Jesus, respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus ficou 3 dias e 3 noites, lembra que a gente viu? Ontem, hoje e amanhã, importa expulsar demônios, fazer curas. Então, o que Jesus falou? Que ele ia mostrar o evangelho dele para todas as pessoas, né? A interpretação da Bíblia, irmãos, não pode ser literal, ela tem que ser metafórica, a pessoa tem que receber um dom. Não que eu tenha esse dom, isso tudo que eu falei é um estudo baseado em pesquisas. A pesquisa que o pastor Olavo falou, em que outros teólogos falaram, e eu estou convencida disso, né? Que o sinal de Jonas que Jesus falou é uma coisa. Jonas pregou de mau grado, mas pregou para os incircuncisos, né? A pregação de Jonas, a gente viu, né, que ele falava, daqui 40 anos Nínive vai ser destruída, mas ele pregou para os gentios. E a principal função de Jesus, não é a principal função, Jesus teve muitas funções e muitos objetivos aqui, acho que o principal foi nos salvar, mas um dos objetivos também de Jesus foi mostrar que não é só o povo judeu. Então, como Jonas, irmãos, ele foi o único profeta do Velho Testamento a pregar para não-judeus, a pregar para gentios. Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, eles pregavam somente para judeus. Por isso que quando Pedro ele tinha um evangelho muito judaizante, ele teve aquela visão daquele lençol, né, que Jesus mostrou um lençol com quadrúpedes, com répteis, ele falou: Pedro, mata e come. Aí Jesus falou para ele: não faça imundo que Deus santificou. Foi mais ou menos assim. Jesus estava falando: não é só judeu. Entende? Como Jesus estava querendo abrir a mente daqueles fariseus, daqueles publicanos, daquele povo, né? Então, o que acontece, irmãos? Quando os discípulos de Jesus começavam a pregar,
ou quando eles queriam enfrentar uma situação, eles tinham muita, vamos dizer assim, falta de autoridade, muita fraqueza, as pessoas não entendiam direito, porque naquela época, naquele momento, faltava o Espírito Santo, né? Por isso que em João 15:26 fala, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade testificará de mim. O Espírito Santo testifica, irmãos. E também em João 16:7 fala assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou enviarei. E o outro versículo é sensacional, irmãos. Outro versículo fala assim, e quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, quando a gente está pregando, não é a nossa palavra ou o nosso brilhantismo ou falta de brilhantismo que está convencendo alguém. Ou quando você estiver na rua, ou no seu trabalho, ou em qualquer lugar pregando, não é você que vai convencer ninguém. Aqui em João 16:8 fala, o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça e do juízo. E isso faltou para os discípulos lá no começo, antes do Espírito Santo do Pai ser enviado, porque existia outro Espírito Santo, que era o Espírito Santo de Jeová, que não tem nada a ver com o Espírito Santo do Pai, né? Então, irmãos, só para terminar, eu queria que o pastor abrisse novamente em Mateus 12:40. Desculpa ficar voltando assim, mas quando a gente vê o verdadeiro sinal de Jonas, irmãos, é a pregação a todos, aos judeus, aos muçulmanos, aos gregos, aos gentios, a todos os povos. Este é o sinal de Jonas. Não é 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O sinal de Jonas é pregar para todos. E agora o Espírito Santo está aqui e ele vai convencer. Então, só para terminar, Mateus 12:40 fala assim, pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha o paralelismo que eu falei. É paralelo, mas não é igual. Jesus não é a serpente que foi levantada no deserto. Isso é paralelismo. E o verso 41, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque naquela época muitos ninivitas se converteram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas, Jesus falando. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu trouxe para vocês. Desculpa se foi meio confusa, desculpa se não se enquadrou exatamente no que a gente pensava, mas eu acho que deu para provar na Bíblia o argumento. Eu queria só fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos porque o teu evangelho, Senhor, tem chegado a muitos povos, tem chegado a muitas nações, Senhor. Eu oro, Senhor, pelos pés e pelos lábios benditos e audaciosos, Senhor, de missionários e de pessoas que estão levando a tua palavra a povos longínquos, Senhor. Que tu possas abençoar, Senhor. Que tu possas, Senhor, também fortalecer as pessoas que estão em locais que estão sendo perseguidas, Senhor, por causa da tua palavra, Pai. Fortaleça essas pessoas, Senhor Deus, em nome de Jesus. E quanto a nós, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, dispostos em tuas mãos. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Eu oro a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.